A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. Aí, pessoal, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. Recomendações a toda a família. Eu desejo de muita paz, muita saúde. Um abraço fraterno a todos. E obrigado a você que nos assiste aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. E também nos canais fechados. Claro, NET, canal 187. Na Roma Cabo, canal 513. E também no YouTube. Vamos continuar no programa Agora é com Matoso com a sequência de entrevistas agora. Eu diria que talvez, uma vez eu vi meu caro professor Marcelo Raci Teixeira, que tem Nossa, já eu falo um pouco sobre o currículo desse homem aqui. Eu lembro de algumas discussões, tipo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo assim, qual é o mais importante, educação ou a saúde? O senhor sabe que durante muito tempo eu fiquei pensando, qual é o mais importante, a educação ou a saúde? Né? E a resposta é simples, né? Qual é? Os dois. Os dois, né? Os dois. São assim, tão importantes quanto. Pois é, mas mesmo assim... Numa sociedade. No meu pensamento de ignorante, eu fiquei pensando assim... Não, mas para eu saber... Como é que eu vou saber de saúde se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver educação? Aí eu não cheguei, sem nenhum desconhecimento, a importância da saúde. Pelo contrário, eu entendo que para entender de saúde eu preciso conhecer, eu preciso ser educado, ser ensinado. Na minha forma de pensar, para mim, é educação. Mas por que esse atraso no Brasil, meu caro professor Raci? Bem, muito obrigado. Vou começar logo assim. Isso é uma... Muito obrigado pelo convite, Matoso, para essa entrevista. Sou o professor Marcelo Raci, estou aqui à disposição para fazer todos os esclarecimentos desse grande movimento que estamos fazendo dentro da segunda maior universidade federal do Brasil, a Universidade Federal do Pará. Para o novo reitor? Para a reitoria, para a gestão da universidade. Então, na minha opinião, a saúde e a educação, elas são tão importantes quanto numa sociedade. E, em especial, a saúde, ela está atrelada a toda a formação que vem da educação. Concordo contigo, com a tua colocação. Então, na educação precisa ser feito várias reflexões, como administrar, como adotar a questão da pluralidade, a questão da abordagem da educação. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso, da nossa proposta do movimento Juntos pela UFPA. Bom, o professor Raci, ele está na condição, portanto, de nós podemos ser assim, membro de chapa, podemos chamar isso, assim, candidato a reitor da Universidade Federal do Pará. Tem todo um processo que, para nós, pessoas comuns, acaba ficando meio difícil a gente entender, mas a gente tem que buscar esse entendimento para saber nas mãos de quem a educação do Estado brasileiro está. Sim. Porque a gente fica só naquela, eu não entendo muito, é muito complicado, é muito difícil a gente entender. Aí os espertalhões vão se aproveitando, desculpe o termo, vão se aproveitando de vários setores, né, do Estado brasileiro, passando pelos municípios, o Estado, a União, enfim. O professor Raci, Marcelo Raci Teixeira, ele, entre outras coisas, eu tive que anotar, porque é tanta coisa que tem aqui, mas engenheiro civil, administrador, contador, pedagogo e professor associado do NDAI, né? NDAI, que é o Núcleo de Desenvolvimento da UFPA. É o movimento da UFPA. É o Núcleo de Desenvolvimento de Engenharia que está sediado em Tucuruí. Eu vi aqui, professor, o senhor me traz um baita de um respaldo, né? A partir de um concurso que o senhor fez na Universidade Federal, Campus Tucuruí. Que na época não era campus. Não era campus. Quer dizer, nem tinha campus. Nem tinha campus. Então, como é que é? O concursado para Tucuruí foi fazer o quê lá? Tucuruí, como surgiu Tucuruí? Tucuruí surgiu de uma vontade da geradora de energia elétrica, Eletronorte, que fez um convênio com a UFPA para implantar durante 10 anos cinco turmas de civil, 5 turmas de elétrica e 3 turmas de mecânica. E esse convênio foi extinto com 10 anos de existência. Com 8, aí a contrapartida da universidade era concursar alguns professores para ficar lá. E com 8 anos eu assumi a gestão do que
do projeto para implantar um campus 8 de anos, quer dizer, no 8º ano do convênio. Isso. Isso, tá. A gente assumiu a obrigação de implantar, em definitivo, o campus de Tucuruí, que depois se tornou campus de Tucuruí. E daí implantamos 5 engenharias, fora as 3 de engenharia civil, elétrica, mecânica, implantamos engenharia sanitária e ambiental e engenharia da computação, 3 mestrados, um parque tecnológico, o Tecnolago, o Núcleo de Desenvolvimento, Amazônica Engenharia, o NDAI, entre outras coisas, que aí ficamos 8 anos e meio gerindo o campus de Tucuruí. O senhor ficou lá esse período ainda? Isso, fiquei mais de 8 anos Já e sem um convênio com a empresa? Já sem um convênio. Quer dizer, caminhando com pernas Caminhando, próprias. fazendo parcerias, conversando com a bancada parlamentar dos mais distintos partidos, que é essa a nossa vantagem. O senhor é ligado, porque isso ótimo, você está atacado. Normalmente, a gente tem o meio acadêmico umbilicalmente ligado, e não me venha dizer que é o contrário, com tendências partidárias e ideológicas. Qual é a sua? Partidária. Técnico. Eu não tenho tendência partidária ideológica. Nunca foi filiado a Nunca fui filiado a nenhum partido. E essa foi uma vantagem, Matoso, para a implantação do campus. Eu transitava com todos os partidos com o objetivo de conseguir coisa para o estado do Pará. Isso. Então, na época, eu tive reunião tanto com o governo federal, que era de uma tendência ideológica, como com o governo do estado e município, que era de outra tendência biológica. E conquistamos nossos objetivos com todas essas reuniões. O senhor é filho de onde? Daqui do Pará? Sou de Belém, natural de Belém. Belém do Pará. E quando houve esse concurso, repara bem, tá? Eu não sou esse negócio de... Eu sei que o Brasil, tanto que o Covid se atrapalha no Sul, melhora no Nordeste, quando chega no Norte, depois piora no Sudeste. O Brasil, na verdade, é um baita continente, né? Somos Brasis. Então, eu jamais vou entrar nessa discussão, mas assim, é bom saber. Por exemplo, nesses vestibulares que nós tivemos lá, ou concursos, qual a participação do estudante paraense lá em... Vamos dizer assim, quantos ficaram lá para... Fala em números. Isso, temos em números. Quando a gente implantou... Eu quero ver a qualidade do ensino no Pará. Sim. É isso quando que eu a gente quero saber. implantou o campus, o FPA em Tucuruí, que foi antes de ser campus, era aproximadamente 70% alunos de fora e 30% da região. E fomos fazendo um trabalho de convencimento com as escolas particulares e públicas, com a prefeitura municipal, na época, e equiparamos, ficamos 50-50. Teve um vestibular que chegamos a ter mais gente da região do que de fora, mas foi quase que equiparado. E hoje se mantém 50% de fora, alunos que estudam engenharia, de fora com 50% da região. Quero deixar bem claro, repito, nada contra, pelo contrário, muitas das coisas que eu aprendi na minha vida profissional foi com pessoas de fora. Sim. Até porque viajando, porque muita coisa se abafava aqui em Belém do Pará, a gente só ia saber quando viajava. Sim. Então não tem nada contra que vem de fora. Eu só queria saber o grau de potencialidade, de produtividade do nosso ensino para o nosso público-alvo, né? Uma das obrigações de uma universidade federal é o desenvolvimento regional. Sim. E essa pergunta está diretamente ligada ao desenvolvimento regional, à formação do povo paraense. Concordo. Quando o senhor chegou lá, foi quando o senhor começou a administrar, vamos usar esse termo, eu vou usar um termo aqui que eu conheço, fique à vontade. O senhor me ajeita aí, tecnicamente, né? Porque eu vi aqui um número de siglas. Esse país tem tanta sigla que a gente fica doidinho como pessoa comum, né? Então os cargos, tem muitos cargos aí, só mais um parêntese que eu vou alongar. Há estudos que dão conta de que em 2030, 80% das profissões que temos hoje não existirão mais. Há estudo nessa direção. Então, baseado nisso, eu me dou o direito de não saber direito esses cargos, essas funções, tá certo, professor? Então, vamos lá. O senhor assumiu no 8º ano do convênio, que com 10 anos se rompeu, a empresa lá fez o papel dela. Eu vi aqui num release que me foi enviado pelo diretor, lá vai a primeira, meu caro diretor Flávio Navarro, 480 mil metros quadrados de área, e ainda algo em torno de 115 mil metros quadrados de construção. Então, explique isso, nos explique isso. O campus de Tucuruí, quando nós assumimos esse desafio de implantar o FPA em Tucuruí, começamos já a fazer uma gestão técnica, preparamos toda uma equipe de forma técnica e com o seguinte objetivo:
assumimos com a consciência que não adiantava esperar só recurso do Ministério da Educação. Sim. Então, começamos a correr atrás de parcerias. Então, através de parceria na iniciativa público-privada, na época, com a Prefeitura Municipal de Tucuruí, conseguimos a doação de um terreno de 480 mil metros quadrados. Quem doou? A Prefeitura Municipal de Tucuruí, tá. na época. E para a construção da cidade universitária. Um projeto bem audacioso, uma cidade, um campus que estão construindo os 2 primeiros prédios, que conseguimos também, no caso, com o governo federal da época. E é um campus que vai ser autossustentável, preocupado com a sustentabilidade. Uhum. E, como o nosso objetivo era implantar engenharias, conseguimos, com a iniciativa público-privada, a doação de 115 mil metros quadrados de área construída. Doação de laboratórios. Dentro dessa área de 480? Não dentro dessa área. Dentro da vila, dentro da cidade. Que são laboratórios que herdamos da Eletronorte, que é geradora de energia. São laboratórios que foram construídos, foram montados na época da construção da hidrelétrica de Tucuruí, há 40 anos atrás, e herdamos muitos equipamentos, começamos a fazer retrofit, que é a modernização dos equipamentos, e assim a gente foi se instalando. E conforme fomos concursando mais professores, fomos criando corpo para implantar 3 mestrados, que hoje temos 3 mestrados também lá na região. Professor Raci, o senhor falou desde o início sobre a parceria público-privada. O senhor falou também sobre a questão da participação com políticos independentes de tendências religiosas ou partidos políticos. O senhor, eu não sei se eu já fiz essa pergunta, porque a gente conversou um pouco no bastidor, o senhor não é ligado a nenhum partido político. Não sou ligado a nenhum partido político. Inclusive, o nosso movimento, que é bom a gente falar, nosso primeiro esteio do movimento, na qual eu estou candidato a reitor, é a despartidarização da gestão, fazer uma gestão técnica na UFPA. E com isso, blindar a UFPA de todas essas turbulências políticas partidárias que estão na esfera nacional. É esse o nosso grande objetivo. Porque quando se pensa em Universidade Federal do Pará, em ensino público, aliás, universidade no Brasil, ensino público, sempre há uma ideia clara de que tudo está ligado a uma linha partidária ideológica. Sim. O senhor está ligado a ela ou é contra? Não estou ligado. No movimento que a gente está conduzindo, tem gente ligado tanto a movimento de esquerda, como de movimento de direita, como gente que nunca esteve ligada a nenhum movimento. Mas que está pensando no país, no ensino, no educação. ensino, na universidade, blindar a universidade. É isso que interessa. É esse o nosso objetivo. E a universidade, de um tempo para cá, inclusive com a atual gestão, estão fazendo um cabo de guerra ideológico com o atual governo federal. E isso, só um lado perde. A universidade. Entre o MEC, o Brasil... O povo. E entre o MEC e a UFPA, só a UFPA perde. O senhor me perdoa de novo a minha ignorância. Fica uma briga na elite. E o pico da pirâmide do país, enquanto que o povo aqui na base, que fica a classe média, a base da pirâmide social, fica dependendo dos resultados que são trazidos da academia para ele, porque o conhecimento é para isso, né? Sim. Eu não me formo para ficar, eu sou doutor e pronto. É para compartilhar. Para aproximar. Justamente a UFPA tem que se aproximar da sociedade. Pois é. Então, senhor, eu vou voltar aqui. O senhor falava de parceria pública e privada, mas, meu caro professor Raci, ultimamente até se criou a Lava Jato. Sim. Em função da promiscuidade da relação pública e privada. Sim. Como é que o senhor encara essa questão? Vamos lá. Em especial da Lava Jato, vamos falar qual é a ideia da parte público-privado. Muitos professores antigos, que aí eu vou chegar na Lava Jato. Sim. Muitos professores antigos falam que antigamente, na Universidade Federal do Pará, tinha muitos projetos grandes financiados com recurso externo. Externo da UFPA. Alguns de externo até do Brasil e outros da iniciativa público-privada no Brasil. Externo à UFPA. E que se acabou com o tempo. Aí a gente começou a refletir, fazer um estudo. Não se acabou o investimento com o tempo nas federais. Apenas deixaram de ser investido nas federais, porque perdeu a credibilidade.
Então, qual é a nossa ideia? Resgatar a credibilidade. Tanto é que hoje a gente está na Amazônia. E na Amazônia cresceu exponencialmente o investimento, tanto em pesquisa, em desenvolvimento, até de recurso externo, externo do Brasil, investir na Amazônia. Então, a gente precisa voltar a conquistar essa credibilidade dos investidores para eles voltarem a investir na Universidade Federal do Pará e atrelando o nome da UFPA à Amazônia. Estamos na Amazônia. A Amazônia só é notícia agora. A partir de julho começam a falar da Amazônia queimada como se fosse a primeira vez. Sim. Como se nós nunca tivéssemos queimada a partir desse período, né? E eu não estou defendendo queimada, não. Estou só dizendo que é só quando se fala. Mas quando se olha para defender os povos, os quilombolas, indígenas e outras situações, aí tem muito discurso. Mas eu não sei como é que essa coisa é tratada. Isso já é uma outra discussão que eu não vou levar aqui, mas eu sempre fico muito à espreita dos interesses e quem tem interesse por tudo isso, por quê e o que leva nisso. Seguindo a conversa, a anotação que eu tenho, a nossa conversa está saindo aqui naturalmente, tanto que eu peço para o meu diretor me cortar e até quando eu falar aqui, que se for o caso de editar, corto meus excessos. Como pesquisador, olha com quem eu estou conversando aqui, professor Raci. Como pesquisador é mestre e doutor em engenharia civil e pós-doutor em geologia. Como gestor tem MBA executivo, essa eu aprendi, é MBA. É pelo menos isso, senão ia ser MBA mesmo. Executivo de gestão empresarial, MBA em gestão pública e especialista em políticas públicas educacionais. Como profissional é perito em engenharia, com várias especializações e qualificado para desvendar grandes desastres. Que desastre é esse que houve com a educação do Brasil, que nós perdemos para países que nós aqui disse, Chile? Que é a reflexão que Como nós... é que é isso? Isso é um desastre. Sim. Então, é exatamente essa reflexão que a gente faz, em especial da Universidade Federal do Pará. Foi feito vários investimentos na pós-graduação que achamos importante e vamos manter, a nossa proposta é manter. Mas as graduações, a nota das graduações da UFPA são uma entre as piores entre as federais do Brasil. Está na colocação 57 de 62. Quer dizer, o Brasil já é ruim, o Pará está... A graduação Meu Deus do céu. da UFPA está entre as piores. Então, se precisa dar um olhar sério e um investimento forte para melhorar a qualidade da graduação da UFPA. Então, essa é a nossa grande proposta. É melhorar a graduação. Há quem defenda esse modelo? Então, como é que é isso? Aí já é uma pergunta que pode parecer maldosa, mas não é real, desculpe. Como é que eu defendo um modelo derrotado? Então, é essa reflexão, é isso que nos motivou para fazer todo esse movimento. E é bom a gente falar, Matoso, sobre como é que ocorre o processo eleitoral da universidade. É bom a gente falar... Não, eu queria só chegar a essa parte aí, para o senhor concluindo, e pelo que eu percebi, o senhor já concluiu essa minha indagação, e aí entra para a questão de propostas. Eu quero ser reitor da Universidade Federal para isso. Sim. Então, os passos. Nossas principais propostas. Primeiro, despartidarização da gestão da universidade. Fazer uma gestão técnica. Blindar a universidade com devido não se envolver com todas essas brigas político-partidárias que estão na esfera nacional. A UFPA não pode ser atingida por isso. E outra grande proposta, transparência total do uso do recurso público e do recurso que vier conseguir o reitor, que é essa obrigação do cargo do reitor, é conseguir recursos para a Universidade Federal do Pará. Com isso, temos um conselho universitário, que é o Conselho Superior de Administração, que foi criado com esse objetivo. E eu, quando estive como coordenador, todo diretor de unidade tem um assento no conselho. Durante quase 9 anos como dirigente do campus de Tucuruí, nunca foi tratado isso no CONSAD. E mais, durante esses quase 9 anos, fui durante 4 anos membro da Câmara de Administração e Finanças, que assessora o conselho. E nunca tratamos disso. Então, a nossa proposta é criar um procedimento transparente no Conselho Superior de Administração
para o uso do recurso na universidade. Uma transparência que vai chegar ao nível de eu, cidadão comum, tomar conhecimento? Todo mundo, porque temos representantes da sociedade civil no Conselho. E a Universidade Federal, ela tem tecnologia suficiente para que a gente não fique ouvindo desculpas esfarrapadas por aí. Não, nós ainda estamos ajustando o sistema está fora do ar e as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo. E ninguém Por exemplo, sabe. a atual administração Eu nem sei como é que está, não estou me referindo ao momento, estou falando a um todo. Termo né? geral. É. Isso que eu estou falando da transparência total do uso dos recursos públicos, a atual administração, que é candidata também concorrendo para ser reconduzida e nós, para sermos eleitos, nomeados, que existe uma diferença para a universidade nomeado, decidiu construir um centro cultural na universidade. Decidiu. Conseguiu emenda parlamentar em torno de 7 milhões que decidiu. Não estava previsto, não somos contra o objetivo do centro cultural, mas não estava previsto no plano de desenvolvimento da unidade, que é o nosso chamado PDI, que é o que conduz a universidade em termos de planejamento. Não está previsto. Saiu de uma cabeça onde não envolveu todos os conselheiros. E na hora que nós propomos a transparência total do uso do recurso público, toda a destinação do recurso vai sair através de um procedimento criado no Conselho Universitário. Isso nós poderíamos enquadrar numa ideia que o senhor tem no seu programa sobre essa questão dos negócios, ingerência dos negócios, a leitura sobre os negócios. Então vamos lá. A nossa terceira grande proposta, implantar o 4º pilar na universidade, que é o pilar inovação. A universidade ela é gerida na tríade ensino, pilar pesquisa e pilar extensão. E a nossa proposta é criar o 4º pilar, o pilar inovação. E através do pilar inovação nós modernizarmos a nossa universidade. Criarmos a cultura empreendedora, tanto para os servidores, para os docentes, para os técnicos, como para os nossos alunos. Os nossos alunos têm que ter consciência que procurar emprego é importante, mas tem que também gerar emprego, se tornar empreendedor, desenvolver nosso Estado. Mas isso não é de uma vocação da região? Nós temos essa vocação? Tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. O Brasil vai se tornar primeiro mundo quando a gente desenvolver o Norte. Haja oportunidades, estão no Norte. No Brasil como um todo, no último censo do IBGE, foi o Norte que cresceu aproximadamente 11%, o interior do Norte. Então, as coisas vão acontecer no Norte e nós, da região, temos que estar preparados para isso. E a universidade tem que andar na frente disso. Pois é, agora mesmo saiu o resultado do semestre, o que o Brasil fez de exportação, e o Pará é o terceiro do país na balança comercial. O que é que eu ganho com isso? O que é que o povo do Pará ganha com isso? Mas aí que é a reflexão que a gente deve fazer, mas o povo está preparado para estar junto com todo esse desenvolvimento? Ou não? Ou vem gente de fora para desenvolver a nossa região? Então, nós não podemos também... Mas quem tem que preparar? Está preparando? Então, aí que vem a nossa proposta. Modernizar a nossa universidade, criar os espaços co-work, aproximar a fundação da universidade e a Universitec, que é a incubadora, da nossa comunidade. Bom, é um trabalho a médio e longo prazo. Esse é um projeto que nós temos para a universidade, que do jeito que está... Matoso, é importante a gente falar que nós respeitamos tudo que foi feito na UFPA, todas as gestões que foram feitas no passado e atual. Tanto é que a UFPA é a segunda em números, isso que eu quero deixar claro, em números, é a segunda do Brasil. Mas não pode nos impedir de sermos números, que tipo críticos. De números? Número de alunos e número de recursos, mas não em qualidade. Pois é. Mas não pode, então, exatamente, não pode nos impedir de sermos críticos e avaliar que não está no caminho certo. Quer dizer, eu tenho uma segunda maior quantidade de alunos, eu tenho a segunda maior de recurso, mas a minha produtividade, eu estou aqui embaixo, alguma coisa está errada. Para o senhor chegar lá, o que é preciso? Então, o processo eleitoral de uma universidade... Vejo que o senhor é antagônico a esse modelo que está aí todo esse tempo. Que está na gestão. Né? A nossa proposta é justamente quebrar esse sistema que já está enraizado na universidade há algumas décadas. E claro, gente, não é quebrar o sistema, tirar de um lado ideológico para colocar em outro. Não. Mesmo que nada. É fazer a gestão técnica, respeitar a ideologia de todo mundo e fazer uma gestão técnica, blindar a nossa universidade. O cargo de reitor de uma universidade federal é uma nomeação do presidente da República de uma lista de 3. Então vai uma lista tríplice para Brasília
e o presidente da República escolhe um nome entre três. Não obrigatoriamente ser o primeiro. Não obrigatório. São três classificados na lista. Classificados. Então, isso é o primeiro ponto importante a gente entrar. Não é uma chapa vencedora e chapas perdedoras. Não. São chapas classificadas para compor a lista. Tem duas chapas. Então, como é que é isso? Tivemos 2 chapas escritas para consulta. É recomendado o Conselho Universitário fazer uma consulta à comunidade e historicamente a UFPA respeita o resultado dessa consulta. Para a consulta, tiveram 2 chapas escritas, da atual gestão e a nossa, conduzida por mim, sou Marcelo Raci. A atual gestão ficou com mais votos e a nossa com o segundo mais votos. Então, teoricamente, com primeiro e segundo. Sim. Qual seria o correto? O Conselho Universitário homologar o resultado desses 2 nomes e escolher o terceiro nome, que poderia ser até o decano da universidade, o mais antigo, para compor a lista tríplice. Essa seria uma forma... Essa seria uma forma democrática. Essa seria uma forma democrática, transparente. Porque há risco de não ser assim? Aí foi feito um outro processo eleitoral dentro do Consul, onde foram escritas 4 chapas. 2 chapas que não participaram, não tiveram um voto sequer da comunidade acadêmica. E essas 2 chapas foram criadas pela atual gestão. Ele mandou mensagem... Sublegenda. Isso. Com a mesma proposta. Pela atual gestão, com o objetivo de colocar eles, para só ficar entre eles a composição da lista tríplice. Não é justo. Aí é um caso de justiça, não é não? Sim. Não é justo a universidade correr o risco de ter um reitor onde nem defendeu nenhuma proposta para a comunidade. Mas, não teve a chapa, desculpa, pelo amor de Deus, é que só assim, 1 mais 1 eu aprendi que são 2, é isso que eu estou tentando encontrar, mais 1, 2, mas parece que está sendo 3 ou 4. Sim. Vamos lá, a chapa que está aí para manter o que está aí. Certo. Tá? A segunda, que foi a sua. A minha. Que o senhor foi o segundo mais votado. Aí isso não teve tinha a terceira. Não tinha a terceira e 4. Aí teve a consulta só com essas 2 chapas, participamos de debate, apresentamos propostas, e essas outras tivemos votos. Pelo telhado. E essas outras foram criadas pela atual gestão para nos tirar da lista tríplice. Eu lembro do famoso Galvão Bueno e o árbitro paraense, Arnaldo César de Moraes, não é isso? Arnaldo César Coelho. Pode isso, professor Raci? Eticamente está errado. Moralmente está errado. Mas pode. A lei permite. A lei permite? A lei permite. Mas é imoral, mas é legal. É imoral, mas é Brasil. Legal. E isso que a gente quer deixar claro. Eticamente, moralmente está errado. Termos pessoas candidatas no consumo que não deram a cara a tapa, com perdão do termo popular, na consulta à comunidade. Mas então, estamos monitorando. Corre o risco de ficar fora, mesmo sendo votado. Corro o risco de ficar fora. Mas o importante é que estamos monitorando tudo isso. E, Matoso, é uma luta que estamos enfrentando para quebrar um sistema que está há décadas aí. Então já esperávamos que iria acontecer isso. Confiamos, preparei um vídeo para mandar para todos os conselheiros. Eu confio na sensatez dos conselheiros e não deixar a universidade numa situação delicada perante o governo federal, perante todo um sistema. A sociedade, professor. Perante a sociedade. Professor, o nosso tempo aqui, claro que tem alguns pontos da conversa que nós tivemos, eu sempre digo isso para os entrevistados, que nós faríamos um outro programa só com aquele ponto. Eu não tenho nenhuma dúvida. Certo. Porque eu sou extremamente curioso, eu vou perguntando besteiras, tá entendendo? Porque exatamente a gente não tem a coragem de perguntar besteira. A gente não ter a coragem de fazer a pergunta sem ligar para os burburinhos aqui do lado. O cara não sabe disso e quem está me criticando não sabe também. Ou então está acomodado com o que está aí. Está entendendo? Então é por isso que eu digo, é possível a gente ir detalhando mais ainda, porque é disso que o país precisa, o povo brasileiro precisa, num país cheio de leis e sem instrumentalização quase nenhuma para colocar as leis. É importante isso. E é por isso que eu estou... É importante te falar do nosso hospital universitário, Matoso. A UFPA tem 2 hospitais, que é o Betina Ferro e o Barros Barreto, e que antigamente eram referências. Pois é. E que se perdeu com o tempo. Faliram nossos hospitais. Um absurdo, né? Faliram nossos hospitais.
Então, a nossa proposta é resgatar nossos hospitais universitários, voltar a ter procedimentos pioneiros, a valorizar nossos servidores que estão lá. Então, essa é a nossa proposta. Perfeito. Voltar o olhar. Nossa escola de aplicação. Quando é que a gente vai saber desse resultado? Dia 14, a próxima terça-feira, vai ser a reunião do Conselho, onde vai ser definida a lista tríplice. Não é eleição, é eleição dentro da lista tríplice. É uma expectativa, né? É. Olha, isso aí é mais uma lição de vida que o Mas o importante é que essa questão da lista tríplice é uma lei antiga. Sim. É uma lei antiga e que não mudou. Não mudou. Essa é a lei. E a atual gestão fez todo o movimento, usou um trocadilho dizendo assim, que é uma grande falácia. Reitor eleito é reitor empossado na comunidade. Gente, reitor eleito não é o mais votado, não é reitor eleito. O mais votado ganhou o direito de classificar, de estar como primeiro colocado na lista. O segundo mais votado ganhou o direito de ser o segundo colocado mais na lista. O terceiro mais votado ganhou o direito de ser o terceiro. O quarto ficou fora da lista. Tá bom. Eu acompanhei aqui, eu vi o professor Marcelo Raci Teixeira, tá certo? Que está pleiteando a sua entrada na reitoria da Universidade Federal do Pará, num grande desafio, um negócio que para nós, pessoas comuns, fica bem difícil a gente entender esta linguagem legal e acadêmica, é meio complicado. Por exemplo, aqui, isso já é um comentário no finalzinho, dizer, por exemplo, como é que eu vou entender que o meu estado, onde a gente fica se chorando de pobreza e de abandono público, é o segundo recurso do Brasil, e é o segundo do Brasil em números. Nós estamos lá embaixo na qualidade. Como é que eu posso querer entender isso? E que esse modelo é defendido para que permaneça? Fica bem difícil a gente entender. Mas, enfim, que a verdade em favor do conjunto dos interesses da sociedade sejam atendidos. Não do conjunto de umzinho aqui e doisinho acolá. Professor Raci, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. O Agora é com Matoso volta em outro momento. Um abraço. Só lembrando que nós temos toda segunda, 11 da noite, também na quinta, 11 da noite. Aí nós temos as repetições no programa normalmente, na terça, 7h30 da manhã, na sexta, 7h30 da manhã, no sábado e no domingo, 2h30 da tarde. E dependendo do grau de interesse que as pessoas vão buscando, a direção da emissora coloca em outros horários que nem eu sei. Um abraço, pessoal. Fraterno abraço.